já chegou a conclusão que ela chegou, nós somos o povo mais rico em termos de genoma humano de todo o planeta. E a gente tem um exemplo disso, né? Então, uma coisa absolutamente extraordinária e diferenciada em relação ao restante dos outros países, né? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, muito bem. Então, é o seguinte: esse país, que é nosso, né, é um país diferenciado. Não estamos tratando de um país comum, né? A gente vê aí, mas o Brasil é um país diferenciado. Nós não podemos esquecer disso, né? Mas como é que nós construímos esse país? Quer dizer, como é que se construíram os países mais importantes do mundo? Se construíram através do seu processo industrial. Porque na indústria, diferente dos serviços, diferente da atividade agrícola, é na indústria que contém, inserida em sua própria essência, o desenvolvimento científico e tecnológico, né? O desenvolvimento das engenharias, o desenvolvimento das fábricas, de você transformar uma riqueza, um recurso em riqueza. Uma indústria é fundamental. Todos os grandes países do mundo são países industrializados. Não tem um país agrícola que seja hegemônico, mas pertence a um grupo de países hegemônicos do mundo. Então, é a indústria. Muito bem. Como é que nós fomos? Como é que nós somos em termos de indústria? Primeira revolução industrial, na segunda metade do século XVIII, ocorreu por causa do carvão na Inglaterra. Os jogos têm eu sempre puxo a brasa bastante para a nossa sardinha, para a gente conservar o nosso emprego. Muito bem, os jogos mapearam o carvão na Inglaterra e tiraram parte do risco exploratório. E o carvão passou a ser ofertado na Inglaterra, a energia passou a ser ofertada em grande quantidade e barato. E isso produziu a primeira revolução industrial. Nos Estados Unidos, rico em carvão também, na costa leste, com as 13 colônias, exportavam carvão para a metrópole, né? Acompanharam logo depois a batalha inclusive com a facilidade da língua, né? E nós não tínhamos carvão. Nós passamos o século XIX inteiro agrícola. Qual era a nossa energia? Era roda d'água, vento, tração animal, lenha e a principal energia, o braço escravo. Nós construímos a nossa riqueza agrícola com base no braço escravo. Então, essa era a nossa energia. Chegou no final do século XIX, os Estados Unidos descobrem o final. Aí, pela segunda metade adiantada do século XIX, os Estados Unidos descobrem o petróleo e já se transforma, numa virada do século, num país com maior quantidade disponível de energia. Aproveita aquela sua experiência já industrial, já do carvão, e se transforma num país hegemônico do planeta, como é até hoje. Né? E nós, como ficamos? Né? Chega a eletricidade, também desenvolvida nos Estados Unidos, o aproveitamento controlado. Nos Estados Unidos chega a eletricidade no final do século XIX, início do século XX, e a nossa primeira energia mesmo foi a eletricidade. Hidroeletricidade, produzida já nas primeiras fases. Até a primeira usina foi termoelétrica, em Candiota, que o carvão lá gaúcho, tinha uma eficiência energética muito baixa. Mas a eletricidade chega para iluminação pública, bondes e alguma coisa de indústria, mas tudo importado. Projetos importados, ciência importada, engenharia importada e tecnologia importada. Tudo importado. E assim viemos. A República foi feita, entrou a República Café com Leite, era um presidente de São Paulo, presidente de Minas, presidente de São Paulo, presidente de tudo, né? Entra o Getúlio, assume a presidência e muda esse quadro, já objetivando, já com vistas à industrialização. Mas não tínhamos energia. Né? Tínhamos uma pequena indústria, uma pequena siderúrgica, Abel Mineira, que fabricava trilhos, porque as locomotivas todas importadas, inclusive, né?
mas os trilhos, pelo menos, a gente fabricava no Brasil. Com a guerra, acabou a importação de carvão, porque foi interrompida a importação de carvão europeu, os alemães bloqueavam a Inglaterra, inclusive, né? E aí devastamos a nossa Mata Atlântica. A Mata Atlântica foi devastada para lenha, para mover locomotiva. Né? São Paulo transformou-se num imenso eucaliptal, né? Também para produzir eucalipto para esse locomotivo. Imagina, porque nós chegamos no final da década de 40 nessa situação. Praticamente sem muito, nós não temos uma bicicleta brasileira. Eu sou praticamente o mais velho, dentre os pouquíssimos mais velhos aqui. As nossas bicicletas eram inglesas, eram belgas. Não era bicicleta depois de 10 marchas de Shimano, japonês, não era bicicleta aquele queixo duro ali, né? Era tudo importante, nem uma bicicleta, meus amigos, era fabricada no Brasil, né? Muito bem. O Getúlio faz a Siderúrgica Nacional, que é uma, e começa a fabricar, enfim, chapas de aço. Então aí começa a industrialização, mas tudo estrangeiro. Entra o ciclo barrageiro, produção de eletricidade, Itaipu, aquela coisa toda. A energia é ofertada, o Brasil se industrializa, mas não, na verdade não se industrializa. Nós nos industrializamos, nós começamos a fabricar no Brasil em fábricas importadas, todas elas importadas. A indústria automobilística foi que é a bandeira da industrialização brasileira. A gente começou a fabricar o Aero Willis, que era um carro que em 1942 já tinha sido abandonado pela Willis Overland, que nem mais existia nos Estados Unidos. Um carro absolutamente obsoleto. E era o Willis Cinca Chambord, que vocês não conheceram. 90% mais eu conheci. Era o Cinca Chambord francês. Um negócio assim que você andava. Eu morava na Ilha do Governador, sabe? Para ir ao centro, o carro não chegava ao centro da cidade em 25 km, batia um sol daquele, fervia, o carro completamente. Essa era a nossa indústria. Né? Muito bem. E nós sem energia. Não tínhamos energia suficiente para enfrentar um processo de industrialização em que desse segurança ao investimento de energia abundante e permanente. Né? E viemos. A Petrobras é fundada para isso, né? A gente não produzia petróleo, os campos da Bahia, Alagoas, aquela coisa toda, mas era 10% da produção nacional, do consumo nacional. A Petrobras foi fundada e aí abre um parênteses importante. A Petrobras, diferente da maioria das outras empresas estatais, só tem Embrapa, parecida com a Petrobras, eu acho, e talvez a Petrobras. A Petrobras foi fundada porque a maioria das empresas estatais foi estatizada no governo militar, né? Hoje oficialmente chamado de governo militar, mas todos nós sabemos que era durante a ditadura militar, né? E do zero. Nós fundamos a Petrobras, brasileiros fundaram a empresa de petróleo, num país que não tinha petróleo, mas com a missão de descobrir petróleo no Brasil, né? Então isso é importante, porque a Petrobras carrega, enquanto a maioria das outras empresas estatais, que eram estatais, que depois foram reprivatizadas e tudo mais, carregavam, né, desde no seu nascedor, a cultura da empresa estrangeira, aquela coisa toda. A Petrobras não. A Petrobras nasceu brasileira, os nossos defeitos de qualidade, mas nasceu brasileira. Então tem isso desde o início também. Coisa interessante, que é bom a gente lembrar, produtos de movimento do povo na rua. E não tinha WhatsApp, 10 minutos encher a Avenida Paulista. Era o rádio, essa coisa toda, e o povo foi para a rua, todo mundo nós sabemos, um movimento importantíssimo. E o Congresso aprova a lei da Petrobras como monopólio estatal, e isso é uma coisa importante, que sempre marcou muito, pelo menos aqueles da minha geração que entraram na Petrobras e que, enfim, trabalharam na empresa com essa visão. Muito bem. E a Petrobras se lançou na parte terrestre, depois fomos para o mar, importantíssimo, em 1968. A Petrobras foi o primeiro poço, eu fui geólogo, o primeiro poço no mar, né? No Espírito Santo, deu seco. Aliás, a maioria dos poços que eu acompanhei deram seco, né? Mas enfim. Mas no segundo poço descobrimos petróleo. No segundo poço, em Guaricema, em novembro de 1968. Né? E aquilo foi uma alegria total, 15 metros lá no nadar, daqui até e a gente não tinha nem plataforma
a nossa plataforma sobre a gestão foi feita na Escócia, que a gente não tinha capacidade tecnológica e conhecimento de engenharia para projetar uma plataforma de 15 metros de profundidade. Não tínhamos, né? Foi feito na Escócia e deu um problema, porque a primeira afundou saindo lá da Escócia, o navio virou. Tudo bem. E aí viemos, né? Viemos e o Brasil importando petróleo até que descobrimos a bacia de Campos, e aí começou realmente uma fase do caminho da autossuficiência brasileira. E veio assim, a Constituição de 88 confirma o monopólio estatal do petróleo, mas a revisão constitucional de, sei lá, 89, quebra o monopólio estatal e abre... 97, né? E abre o espaço do território brasileiro para empresas estrangeiras, naquela suposição de que nós não tínhamos mesmo petróleo para autossuficiência, era possível, era imprescindível que viesse o investimento estrangeiro para descobrir petróleo, afinal, se tivesse petróleo na mão nos subir dessa lacuna de energia que nós tínhamos, né? E petróleo e gás natural, tudo bem. Mas as companhias estrangeiras não vieram, quem era, até hoje, quem conhece melhor a geologia do petróleo no Brasil é a Petrobras, claro, com 50 anos, como monopólio estatal. Então falou em geologia, em conhecimento de exploratório, de exploração de petróleo, é a Petrobras também. Não competente, né? E aí também abre um parênteses, essa foi uma grande preocupação de sempre da história da companhia, de investir na capacitação dos seus profissionais, geologia, engenharia, né? Tudo bem. E foi assim que isso vai entrar na história da descoberta e criação. Foi assim que nós fomos convidados para aqui o Luciano Zico, que era o deputado federal, que teve uma participação direta nisso, eu fui convidado para ser diretor de produção da companhia. Muito bem. E aí, a Petrobras estava de acordo com a orientação governamental não escrita, era uma orientação do governo, para o concentrar na bacia de Campos. Por quê? Porque na bacia de Campos produzia 80% do petróleo brasileiro. Então, e os campos já descobertos, que não havia entrado em produção, eles certamente, de acordo com as previsões, eles garantiriam a autossuficiência brasileira de petróleo. Como efetivamente aconteceu. Em 2006, com a entrada em produção dos últimos maiores grandes campos da bacia de Campos, o Brasil atingiu a autossuficiência. E eu chamo o seguinte: o Brasil não atingiu, nós fomos atingidos pela autossuficiência, aí vamos depois entrar nesse aspecto, né? Mas enfim, atingimos a autossuficiência, mas com os governos nacionais, o governo nacional se desenvolvendo, com o Brasil começando a crescer, nós perdemos sempre, imediatamente a autossuficiência. Então estávamos concentrados na bacia de Campos, já com a autossuficiência praticamente perdida, e as outras bacias, nós chegamos em 2003 inexplorados, abandonados, porque as empresas estrangeiras também não quiseram investir e correr o risco exploratório, que é uma atividade forte em dinheiro, em investimentos, né? Intensiva em investimentos. Então o pessoal tem um risco geológico, né? O pessoal fica amedrontado de investir muita grana. E o governo entra e diz, não diz também claramente, nem por escrito, diz: olha, Petrobras, a gente precisa de petróleo, nós perdemos a autossuficiência. Qual é a empresa no Brasil que é mais competente em exploração e produção de petróleo, enfim, que pode, de alguma forma, enfrentar essa parada? É a Petrobras. É uma companhia estatal. Então, liberta a Petrobras dessa obrigação de ficar na bacia de Campos. E então nós retiramos as sondas da bacia de Campos e espalhamos as sondas ao sul, né, para a bacia de Santos. Eu disse para a Alexandra aí numa entrevista que eu demos com o professor, a bacia de Santos, que está em frente à Copacabana, para mim, carioca, isso é um orgulho. O pessoal, houve uma diferença aí na demarcação dos limites e acabou o pessoal sendo conquista dos paulistas, né? Mas está em frente à Copacabana.
E colocamos as sondas na Bacia de Santos. Em áreas cuja prospectividade já vinha sendo objeto de estudo. Foi um negócio assim. Então, descobrimos logo o Guatambaú, nós estamos pequenos, naturalmente pequenos, Mexilhão, que uma jornalista do Globo, a Miriam Leitão, chamou de Mexilhinho, né, porque nós descobrimos o primeiro poço e fizemos uma festa, naturalmente, grande comunidade, mas daí entra a geologia, o segundo poço deu seco, o terceiro poço deu meieiro, e aí a Miriam Leitão disse, esse pessoal tem um carnaval danado, dizendo que era mexilhão, disse que eu falei mexilhinho, né? Não tem gás nenhum, e é uma honra que eu fui gás nenhum. Depois a gente ajustou as interpretações geológicas, o campo é uma honra grande do Brasil. E enfrentamos um desafio de perfurar a 2.400 metros de lama d'água, né? 2.000 metros de sal, né? E aí a 7.000 metros da parte do nível do mar era o nosso objetivo de laboratório. Absolutamente gigantesco, né? Tecnologia tinha, porque nós já tínhamos desenvolvido tecnologia, como estamos falando lá, com a parceria de campos em águas profundas, até 1.000 metros. Então a gente já tinha, nós mesmos desenvolvendo, a Petrobras mesmo desenvolveu numa monopólio estatal. Né? Uma vez nos Estados Unidos, como é que essa empresa estatal não tem competidor? Como é que ela pode ser eficiente? O que dá eficiência é a competição. Eu falei, pô, você está errado. Nós somos uma empresa estatal que descobrimos, e desenvolvemos tecnologia para descobrir uma grande reserva de petróleo. Não tem competição. Ganhamos de prêmio, 2 prêmios da UTC, né? O Nobel da indústria petrolífera, foi uma empresa estatal. Então, assim fizemos, e o primeiro poço custou 240 milhões de dólares, e não foi descobridor de grandes reservas, foi descobridor de CAD, até hoje está lá sendo estudado, mas no segundo poço, um poço chamado Tupi, nós descobrimos o pré-sal. Quer dizer, nessa brincadeira aí, entre aspas, nós gastamos uns 400 milhões de dólares para descobrir o pré-sal só nos poços. Que a descoberta do pré-sal, o custo da descoberta do pré-sal, são 40, 50 anos de investimento de treinamento de pessoal, em formação de pessoal, em entrosamento da Universidade Brasileira, em acúmulo de conhecimento geocientífico, né? E na parte de produção, para águas profundas, na engenharia, de novos projetos de engenharia, de vencer desafios. Então, tem dezenas de bilhões de dólares envolvidos e investidos para nós descobrir o pré-sal. O custo, o valor para nós do óleo do pré-sal não é o valor de 80 dólares, sei lá, 60 dólares que está no mercado internacional. Não. Esse valor, você tem que jogar em cima dele dezenas de bilhões de dólares de investimento que nós fizemos, que cada um de vocês fez. Porque a Petrobras é uma empresa estatal, com a maioria dos recursos veio do povo brasileiro, da União. Eu participei, cada um de vocês participou. Durante anos, décadas, os pais de vocês, décadas, né, para a gente chegar a descobrir a pressão. Isso foi experiência, meu Deus. Não é uma coisa, né? Já deram sorte, descobriram sorte, uma ova, desculpa a expressão. São décadas de investimento em capacitação. Né? A Universidade Brasileira, na área de geociência, na área de engenharia, não é assim, não. Nós, quando gastamos 400 milhões de dólares, não foi uma coisa irresponsável. Nós corremos o risco conscientes de que havia ali uma possibilidade de nós encontrarmos efetivamente uma excelente reserva petrolífera. E essa é a função de uma empresa estatal. Né? É correr risco mesmo, porque está em território brasileiro. Né? Então, essa é a função de uma empresa estatal. Ela representa, o investimento é do povo brasileiro, é da sociedade brasileira, não é da Petrobras. E assim ficamos. Né? E descobrimos o pré-sal. Então, o pré-sal vem, e aí vamos lá. O Brasil é aquela maravilha toda que eu já pintei, somos a nona economia do mundo, mas somos estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo. Por que somos os 10 países mais desiguais do mundo? Porque somos um país desindustrializado. O agronegócio é importante, essa coisa toda, mas não distribui renda.
fui lá em Palmas e assisti um congresso lá do CREA, uma palestra da senadora, não é senadora ainda, né? Da Cátia Abreu. A grande riqueza do estado de Tocantins é o agronegócio. E tem 200 mil agricultores em Tocantins. E produzem lá a maior riqueza do estado. 56% da renda da atividade de agronegócio em Tocantins, desses 200 mil produtores, estão em 1.000 produtores. Quer dizer, 0,5% de todos os produtores agrícolas eles produzem 56% dessas riquezas, de propriedade deles. Então, a agricultura, se não houve a reforma agrária, se não, a experiência do sul do Brasil, em que a imigração estrangeira obrigou o governo a fazer a reforma agrária, aliás, foi um chamamento, foi um atrativo para a imigração estrangeira do sul do Brasil, a propriedade de terras, de pequenas propriedades. Né? Então, é a indústria que distribui renda. Né? Então, o Brasil não era industrializado. Veio o pré-sal porque não tínhamos energia. Né? Então, veio o pré-sal, veio dar duas coisas. Primeiro, a segurança energética. Por investimento industrial de longo prazo. Né? O cara podia investir e dizer o seguinte, olha, energia não vai me faltar. Porque era assim, foi de uma geração em que na Ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro, toda semana tinha um apagão. Como é que uma indústria vai investir numa indústria que a indústria pode parar numa época de seca? Aí o pessoal da Ilha de Cidade disse, não, nós produzimos energia limpa. Eu vou fazer uma parência aí, tá? Produzimos energia limpa. E segura. Segura não. Porque dá seca, acaba a energia hidrelétrica. Então não há país que se industrialize com esse tipo de insegurança. Né? Bem, o pré-sal veio então dar a segurança energética para todo o século XXI. E tem o seguinte, o pessoal diz, não, mas o mundo está num período de transição energética. Está. Né? Mas isso não vai acontecer em 10, 20 anos. Eu disse, não, mas outro dia lá, não sei aonde, eu disse, não, mas na Alemanha já vai ser proibido que dá o consumo, você é um ciclo virtuoso, você distribui renda e o camarada consome mais. Aí pronto, se encadeia esse ciclo vicioso, o pessoal crescer. Então, nós temos um potencial de crescimento, o mercado brasileiro tem um potencial de crescimento de consumo gigantesco, o maior do mundo, num só país, né? E rico. Se fosse um país no Saara, isso não tinha sustentação. Né? Então, o pré-sal veio da eficiência, da segurança energética e uma coisa importante, da escala. Isso é fundamental. Enquanto na bacia de campo, o campo hoje, outro campo daqui a 2 anos, então como é que fica? O cara diz, não, tem que importar porque nós não temos mercado, né, demanda industrial para sustentar a implantação de uma indústria de grande porte no Brasil. Então ficava nisso. O pré-sal não. O pré-sal vem da escala a longo prazo. É grande poder de compra, grande demanda industrial em 50 anos, por 50 anos. E num mercado interno que tem um gigantesco potencial de crescimento. Quer dizer, essa é uma situação absolutamente extraordinariamente positiva que poucos países do mundo têm. Então, agora, nisso tudo, tinha um ponto central também. A Petrobras como operadora única do pré-sal. Por que a operadora única, o operador, é importante? Porque no consórcio, já que o monopólio foi quebrado e o regime foi mudado de concessão para partido de produção, mas tanto na concessão como na partido de produção, é o operador que decide tudo. Decide ciência, tecnologia, engenharia, projeto, equipamento. Dado o projeto básico de engenharia, se o cara for preciso ali, ele diz, faz um projeto de base, só a bomba XWT é que vai atender aquele projeto. Se ele tiver conhecimento do mercado, se o projetista tiver conhecimento, como tem, ele faz o projeto básico da instalação específico para cada um dos equipamentos, pelo menos os grandes equipamentos
envolvidos no projeto. Olha, isso é uma enorme de uma vantagem, que a Petrobras é uma companhia do governo brasileiro, uma companhia estatal, né? E com essa, sendo a operadora única, ela se encaixa perfeitamente num projeto de nação de industrialização minimamente soberano. Né? O projetista ia cada vez mais contemplando o fornecedor brasileiro. Né? E aí, uma visão estratégica de 10, 20, 30 anos, o pré-sal seria a base para nós termos um projeto do país minimamente soberano e industrializado. Aí, o resultado disso seria o mercado brasileiro crescer no consumo de energia. Nós consumimos 2,5 milhões e 3 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Isso é mínimo. É mínimo. E é produto da desigualdade social. Né? Nós temos que consumir no mínimo 5 milhões de barris por dia, no mínimo. 8 milhões é o que o pessoal acha que tomando com base padrões europeus, a gente vai consumir de 8 a 10 milhões de barris por dia. Né? Isso durante 30, 40 anos, são 100 milhões de barris. É o reserva do pré-sal. Então, o pré-sal estava, né, a gente, na partida de produção, a propriedade é do governo brasileiro, da União. Então, o pré-sal veio dar a base energética de longo prazo, com a garantia de demanda industrial de longo prazo, né, e produzindo no Brasil. Né? Não nos interessa mais se o petróleo está a $100 ou a $20. A gente produz no Brasil. Né? É melhor você produzir no Brasil um pouco mais caro que no exterior, ou até bastante mais caro no exterior, porque aqui você dá produtos renda, você desenvolve economia, você, né? A empresa estatal permeia bem na sociedade, tem projetos culturais, enfim, uma coisa. Né? Então, essa é uma boa educação. Né? Com a universidade, então, não se fala. Né? Nós fizemos aqui com a Unesp Rio Claro, né? Montamos lá um laboratório com o professor Dimas Gerbrito, um homem, camarada de topo de linha na geociência brasileira. Hoje é o principal centro de estudos da rocha de pressão do mundo, né? Que era uma rocha pouco conhecida também. Então, tudo isso, se fosse uma empresa estrangeira, claro que não ia acontecer. Tem um percentual de ciência e tecnologia. O cara investe aquele percentual, mas nesse percentual de investimento não estão as tecnologias centrais do negócio. O cara trata da tecnologia e do conhecimento científico periférico. Tá? E a primeira coisa que o governo fez, depois da destituição da Dilma, foi no mesmo ano tirar a Petrobras da operadora única. Isso você entrega ao operador estrangeiro uma oportunidade absolutamente extraordinária, porque vocês que trabalham em ciência e tecnologia sabem, junto com a indústria, porque é o seguinte, a inovação, também vou falar sobre isso, a inovação a inovação industrial, a verdadeira inovação, não é quando você opera tecnologias já conhecidas, consolidadas, dominadas. A inovação acontece, a oportunidade de inovação acontece quando você opera no limite do conhecimento científico e tecnológico. É ali que você avança, é ali que você inova. Tem tecnologia e conhecimento científico absolutamente consolidado, a oportunidade de inovação existe também, mas não é no dia a dia. Né? Então, o pré-sal, a gente trabalha no limite do conhecimento da tecnologia. Né? Um negócio extremamente sofisticado, em projetos de engenharia, em novos materiais, em eletrônica, embarcada, né? Que é importantíssimo para a segurança operacional e para a eficiência operacional também. Né? Enfim, um espectro muito amplo de conhecimento. Quer dizer, abre uma oportunidade de um progresso gigantesco, genuinamente brasileiro. Não é? Então, quando você tira o operador com a operadora única, você quebra essa sustentação. Né? Passa essas oportunidades para o Instituto Socioeducador. A Total vem, assume a operação, que até foi a Petrobras que passou para a Total,
né, a operação, e essa oportunidade é transferida para o IFP, em Bordeaux e lá nos arredores de Paris. Né? Então nós estamos transferindo para o exterior, para centros de pesquisa, para as universidades do exterior, essa imensa oportunidade que nós temos de avançar, inovar. Né? E aí eu ponho parênteses, é o seguinte: a industrialização, a indústria automobilística brasileira, não existe indústria automobilística brasileira. O conceito moderno de indústria tem que ter inovação. Se você não tiver o esforço de inovação acoplado à produção industrial, não é indústria. Isso é um conceito moderno. A Volkswagen do Brasil não é, o Volkswagen não é uma indústria brasileira, é uma indústria alemã, tem que entrar no PIB alemão. Porque é em Wolfsburg lá que se desenvolve toda a tecnologia aplicada no Volkswagen do Brasil. Aí vem então a indústria de transformação, indústria 22, 23, 24% do PIB. Se você tirar a indústria extrativa, que nós somos gigantescos, né? Imagina, Carajás exportando bilhões de toneladas por ano, você tira a indústria extrativa, cai pela metade, 12%, a indústria de transformação. Se você introduzir essa condicionante da inovação, cai para 4%. Porque a indústria automobilística brasileira não é indústria, é um serviço de montagem industrial. Tem que botar, é o PIB de serviço, e não industrial. Né? E você vai na Volkswagen, hoje com a revolução, com a indústria 4.0, automação direta, tudo controlado, né? Eletronicamente, como sistema, né, produtivo e de comercialização, onde não é praticamente a participação do engenheiro, do empregado, do trabalhador especializado, é justamente no desenvolvimento tecnológico permanente. Isso está na Alemanha, não está aqui. Vai ver quantos engenheiros da Volkswagen no Brasil emprega hoje, tudo automatizado. Emprega, nós temos 50 mil engenheiros empregados no Brasil, 50 mil. Parte dos quais é Uber, vende cachorro-quente lá em Copacabana. É isso. Essa é a nossa realidade. Não é mesmo? Então, isso tudo, aí é uma opinião pessoal, quer dizer, nós começamos a vender os nossos ativos, né, produtivos, com uma visão que tem dois aspectos muito negativos, na minha opinião. Primeiro, a Petrobras não é mais uma companhia estatal. Ela não é privada, porque a maioria das ações ainda está no governo. O pessoal diz, inclusive, que tem. Isso aí está fragilizada a manutenção dessa maioria das ações com direito à voz no governo. Mas ela é uma companhia de controle estatal, mas de gestão privada. E não é de uma gestão de capitalismo produtivo privado. Nós estamos passando por uma gestão de capitalismo financeiro privado. Então, o camarada, quer dizer, o que é que o camarada exige? O cara é exigido o seguinte: você vai produzir a renda máxima no menor espaço de tempo. Então, por que eu vou ficar na Bahia? Bahia dá prejuízo? Não, é lucrativo. Só que o investimento que eu fizer na Bahia vai demorar, essa coisa toda, e a lucratividade é pequena. Então, eu prefiro ficar no pré-sal, vender todas as refinarias do Brasil, ficar só no eixo Rio São Paulo, onde é o filé mignon do consumo de combustível, né, do refino, que esse vai me dar a renda máxima no menor prazo de tempo possível. Viver do resto. Quero nem saber. Então, a empresa perde a sua marca de ser uma empresa estatal, ser uma empresa comprometida com o desenvolvimento nacional, essa coisa toda, e rentista. E o capitalismo rentista, o capitalismo não produtivo, financeiro, ele não corre risco, né, de maneira nenhuma, e não quer empregados. A indústria 4.0, com a eletrônica, veio com uma luva. Aliás, ele é produto da indústria da Revolução 4.0, que não tem empregados, é tudo robotizado. Então, o que ele diz? Não, os empregados que eu tenho, que entram na produção dessa produção com maior lucro, no menor prazo de tempo, eu não quero ter vínculo empregatício. Você vai abrir o espaço para registro lá nos serviços de contratação da companhia, de mestre e doutor em geologia, para serviço temporário. Ele não vai ser mais empregado da Petrobras.
Então, a Petrobras vai ser uma empresa de investimento financeiro sem empregados. Todo mundo contratado. Do presidente ao camarada mais modesto da companhia. Não tem mais empregado. A lei trabalhista não existe mais. Né? E o cara não quer saber de previdência social nem coisa nenhuma. O investidor, grande capital, rentista, não quer saber disso. Ele quer saber empregar o mínimo para tirar o máximo no menor tempo possível. Então, o pré-sal já está sendo aberto. Isso, o que a gente tinha de plano estratégico no país, se isso fosse, quando isso for concebido, de 50 anos, daqui a 20 anos, nós podemos estar com o pré-sal já com a produção bastante comprometida, né? E nós precisamos de energia novamente. Vai fazer como? E daqui a 20 anos não foi ainda instalado, não foi concluído o processo de mudança energética global. E quem é que sabe disso? Os Estados Unidos. Hoje mesmo está na televisão, o Trump já deu início à saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Está abrindo a costa lá na reserva do Ártico para perfuração para petróleo. Então os caras estão vendo daqui a 50 anos. Né? Então, concluindo, né? Essa é a grande oportunidade, que, na minha opinião, estava na mão do Brasil, que nós estamos transferindo para interesses não brasileiros, quando anti-brasileiro, quando não anti-brasileiro. Né? Então, eu acho que nós temos que ter consciência do que está acontecendo, porque isso vai influenciar a hora que você coloca a inteligência necessária para o desenvolvimento no exterior. Não precisa mais de universidade no Brasil, não precisa mais de formação especializada no Brasil. Cada vez mais você vai diminuindo a demanda da qualidade do ensino. Essa é uma realidade. Né? E vem a Revolução 4.0, a indústria 4.0, nós temos que dar emprego ao nosso trabalhador. Né? A gente não pode ser, o pessoal diz que nos países em desenvolvimento serão 25 milhões de desempregados. E nos países desenvolvidos da OCDE serão 5 milhões de desempregados. Não dá para nós enfrentarmos uma ordem de emprego. Quer dizer, nós estamos baixando a qualidade do trabalhador brasileiro para ir para trabalhar em serviços. Né? Enfim, não quero desfazer as profissões, pelo contrário, a sociedade tem que enfrentar mesmo, porque nós não temos uma sociedade com elevado treinamento, com elevada formação e tudo mais, mas não pode, a gente não pode apelar para os serviços, porque senão é garçom e limpador de piscina. Para que precisa da universidade? A universidade é a exigência da indústria, porque mesmo o agronegócio não é necessário, é tipo necessário. Nós somos o segundo maior produtor de alimentos do mundo, eu sou o primeiro, não temos uma máquina agrícola brasileira. Se tem você cita, é tudo importado. É tudo importado, tudo fabricado no Brasil por inteligência estrangeira. Né? Não sei se é tudo fabricado, as grandes máquinas não são ainda fabricadas no Brasil, mas é tudo por inteligência, com engenharia, com ciência, tecnologia, tudo estrangeiro. Né? O pessoal fala, vendemos o campo de Carcará para Statoil, que mudou de nome, né? Por que a Noruega comprou? Pelo seguinte, porque o Mar do Norte acabou. A Noruega construiu a sua base científica e tecnológica de engenharia para o Mar do Norte. Tem lá o ocio praticamente ociosa, uma gigantesca infraestrutura de engenharia, que no Mar do Norte acabou, não tem mais o que aplicar no Mar. Aí surge o campo de Carcará. Um big de um campo com 5 quilômetros de Paris. Olha, sopa do mel. Né? Aí, paralelamente a isso, o governo alivia, atenua as exigências para que engenheiros estrangeiros venham trabalhar no Brasil. Né? Então, tem um complô aí, tá? contra a inteligência e engenharia brasileira. Nós temos que acordar. Né? Complô que comprou. Hein? É um complô que comprou. Isso. Aí, outro dia fui no lançamento de um livro lá no Rio, um camarada, Paulo Nogueira Batista, o
o brasileiro que foi diretor do Banco dos BRICS, foi diretor do FMI, depois passou para o Banco dos BRICS, tá? Topo de BRICS. E surge a palavra que é o fantasma, né? Que aí acaba, que é a irreversibilidade de tudo que está se fazendo. Se nós aceitar, na minha opinião, como cidadão brasileiro, se a gente aceita que tudo está sendo feito com contratos assinados são irreversíveis, aí não vai. Aí não tem jeito. Nós vamos recuperar a democracia, aquela coisa toda, e vamos gerir democraticamente uma colônia. Né? Vamos gerir uma colônia. Completamente sem soberania. Não é esse o papel que nos é destinado como o maior país do mundo, cara, atualmente. Um país, aí vem outra coisa. Ah, mas você não vai poder, se você denunciar um contrato desse, nós vamos ser vítimas de retaliações internacionais. Meu amigo, o mundo não vive sem o Brasil. Nós temos, isso é ufanismo? Não. Nós somos vamos ser o maior produtor de alimentos do planeta. Temos água, né? Temos minérios. O planeta não vive sem o Brasil. Então nós temos que utilizar disso para sentarmos na mesa e negociar isso que está sendo assinado. Aí eu contei na entrevista, eu fui geólogo, pelo gerente de exploração em Bagdá, quando a Petrobras descobriu um terreno gigantesco no Iraque. Estava no nosso, né? E aí, demos o primeiro poço, um sucesso absoluto, o segundo poço também um sucesso, o terceiro poço um sucesso. Aí o governo iraquiano disse, opa, né? Nos chamou lá. Disse, olha, a galera estava lá em Bagdá. Olha, vocês descobriram um campo de um tamanho que não estava no nosso campo. Né? O campo de vocês, quando produzir, vai produzir a mesma coisa que o restante do Iraque produz, 2,5 milhões de barris. Então, há um assunto que nós temos que lançar mesmo, que é inescapável de nossa parte, a soberania nacional do Iraque. Não é possível que a gente mantenha na mão de uma empresa estrangeira, ainda estatal, ainda que vai ter um país amigo, com metade da nossa riqueza, da nossa produção de riqueza. Vamos negociar isso. Mas vamos negociar a partir de um ponto seguinte, a decisão nossa está tomada. A gente negocia depois que essa decisão que for aceita incondicionalmente pela Petrobras. A decisão está tomada. O contrato já está em nossa mão e nós vamos anular o contrato. Vamos negociar como é que nós ressarciremos vocês dos investimentos que vocês já fizeram. Aí abriram para a Volkswagen, o Passat iraquiano, pessoal que não conhece, naquela época era o Passat iraquiano que a gente exportava para o Iraque, da Sadia, né, exportava para o Iraque, da Mendes Júnior, quando foi uma ferrovia no Iraque, e outros, quer dizer, não foi negociado. Por quê? Porque o cara disse, olha, é soberania nacional, meu amigo. Não podemos discutir soberania nacional. Aí ele disse, então, o Majnun vai ser reserva estratégica de petróleo para o Iraque. A gente não vai produzir os 2,5 milhões que a gente produz, mais os 2,5 milhões de Majnun. Senão a gente, em 10 anos, a gente perde, a gente vende tudo e faz o quê? Não, a gente fechar o campo de Majnun e ele vai entrar em produção paulatinamente, gradativamente, para manter os recursos, os recursos financeiros entrando no Iraque para a gente desenvolver o país. E o preço do barril. Hein? E manter o preço do barril. Isso, também tem isso. Não vai deflacionar. Muito bem. E aí que está. Então, e assim foi feito. Né? Então, é isso. Quer dizer, nós, não, na minha opinião, nós estamos transferindo do exterior para interesse estrangeiro a produção de uma energia absolutamente gigantesca, né? E que é a nossa grande oportunidade de desenvolvimento nacional minimamente autônomo. Não é? Nós não estamos, Petrobras era operadora com no mínimo 30%, não era 100%, nós não restaurando o mundo restaurado. Né? Então, é isso. Não sei mais o que eu posso dizer.
dizer, de curioso, né? Mas só para complementar, quer dizer, que o pessoal, os estrangeiros, os interesses estrangeiros, não envolver as pessoas, né? Os interesses estrangeiros conhecem melhor o Brasil do que nós, que a gente descobre o pré-sal 3 meses depois, os Estados Unidos reativa a plataforma. Então, dizendo, opa, descobriram, mas nós estamos aqui. Né? Depois houve aquele filme do Snowden, começaram a espionar a CIA, espionando o governo brasileiro, o gabinete do presidente da República, a Petrobras. Né? Então, nós não podemos achar que isso é a teoria da conspiração, que é um sonho. Não! Nós estamos sendo objeto de interesses não brasileiros. Né? E o pré-sal veio ser esse tijolo, gigantesco tijolo, que faltava para o Brasil ser efetivamente um país soberano. Isso é claro. Não é mesmo? Então, não podemos ser ingênuos que essas coisas não estejam acontecendo de uma forma planejada e projetada. Né? Então, aí veio o BRICS, que tornou tal, né? Quer dizer, um grupo internacional, o Brasil, China, Rússia e Índia, mas está é absolutamente inaceitável, pelo grande poder mundial, isso é inaceitável. Então, agora, é isso. Então, esse é o nosso planejamento estratégico. A gente, na Petrobras, inclusive, tivemos um treinamento muito interessante. O planejamento estratégico é o seguinte, é você transformar as oportunidades, não, as ameaças e oportunidades. Né? Isso é fundamental. Você não pode subestimar as suas oportunidades para vencer as suas ameaças. Agora, o maior crime, o maior erro que você pode fazer, o maior de todos, é você transformar uma oportunidade em uma ameaça. E a gente está fazendo do pré-sal, em vez de uma oportunidade para a soberania nacional do desenvolvimento científico brasileiro, da engenharia brasileira, da igualdade, maior igualdade social, do equilíbrio social da sociedade brasileira, é a grande oportunidade. Nós estamos transformando isso numa maior oportunidade, maior ameaça da história do Brasil, para nós não retornarmos a uma posição de colônia, de perda de soberania nacional de toda a história do Brasil. Essa que é a noção. Nós estamos perdendo, deixando de transformar uma maior oportunidade na maior ameaça para nós como país, sociedade e povo. É isso. Claro, agradecer ao Guilherme, a fala, o entusiasmo, não é? Muito bom. E a gente, depois da fala, então, a gente faz uma rodada, né? A gente abre a palavra para as questões e a gente volta, então, ao Guilherme. A gente faz uma rodada, acho que a gente poderia fazer uma rodada e depois da rodada passar a palavra, ao invés de fazer uma pergunta. Tudo bem? Pode ser? Bem, agora eu estou interessado em responder perguntas. Às vezes, claro que eu não sou um professor, né? Então certamente a lacuna que eu disse, no desenvolvimento da sociedade, e há problemas também, dificuldades. Aí também não é uma coisa, não é uma tanto sem estar. Então, eu vou controlando aqui, eu vou pedir para vocês irem se inscrevendo. O Luciano já tinha feito aqui, o Luciano tinha feito, depois eu passo o Ticiano
Vladimir Nelson. Eu já vou olhar aqui na direita. Bom, boa noite a todas e todos. Meus cumprimentos ao professor Marcos Catai pela organização e pela coordenação do debate e ao meu amigo Guilherme Estrela pela brilhante exposição. Eu vim para ouvir, eu procuro acompanhar as palestras do Estrela há muito tempo, como petroleiro, sou daqui da refinaria de Paulínia, e como um agente político que esteve presente em muitos momentos dessa luta. Mas eu não resisti à tentação de fazer aqui uma fala breve para relatar dois momentos históricos que agregam valor para mim, para o debate aqui, à fala do Estrela. E uma delas é o debate que nós vivemos. Eu era deputado federal durante o primeiro período do governo federal de Cardoso, quando foi enviado ao Congresso Nacional um pacote de emendas constitucionais que quebravam o monopólio estatal de 5 áreas naquela época. Era a navegação de cabotagem, a mineração, a questão do capital, da entrada de capitais estrangeiros e as telecomunicações e o monopólio estatal do petróleo. E curiosamente, naquela época, eu participei de muitos debates. E o nosso atual presidente da República era deputado na época, eu nunca sabia a opinião dele sobre nada, porque ele não participava de nada, absolutamente nada, né? E naquela época a gente debatia, votamos a navegação de cabotagem, e os deputados aprovaram a quebra sem sequer saber o que era a navegação de cabotagem, né? Depois veio a questão da mineração, a questão das empresas de capital nacional e capital estrangeiro, a distribuição do gás, que era monopólio dos estados naquela época, do gás canalizado, e por último, a quebra do monopólio estatal do petróleo. E curiosamente, o maior placar favorável ao governo se deu na quebra do monopólio estatal do petróleo. Nós éramos 513 deputados e 396 eram necessários, 308, 396 votaram a favor. E naquela época o grande debate que se apresentava era de que não tinha sentido só a Petrobras poder ter refinaria no Brasil. Precisava abrir para o capital estrangeiro construir refinarias aqui no Brasil. E foi quebrado o monopólio há 22 anos e nenhuma empresa estrangeira veio construir refinaria no Brasil. O que eles querem é pegar o que nós temos pronto para explorar, para trazer para dentro do mercado. Então, essa é uma questão posta e importante para a gente refletir sobre o discurso que é posto agora, diante do que vai começar a acontecer amanhã, se as iniciativas dos sindicatos não derem resultado para barrar o leilão que começa amanhã de concessão onerosa do petróleo, né? E aí entra, eu participei ontem em São Paulo de um debate que foi um prazer e uma honra extraordinária participar com o chanceler Celso Amorim, que falou algumas coisas muito importantes que eu queria agregar aqui sobre a análise que o Estrela faz do que nós estamos vivenciando nesse momento em termos de projeto nacional. O Celso Amorim falou, nós temos que parar de falar que vão privatizar as empresas estatais. Na verdade é muito mais do que isso. Privatizar seria imaginar, por exemplo, na época que existia o Grupo Votorantim, com Antônio Hermílio de Moraes, que era o maior empresário brasileiro, chegar e comprar uma empresa estatal. Isso seria privatizar, mantendo a característica nacional. Não era uma coisa boa, mas evidentemente estaria. O que nós estamos iniciando o processo com esse leilão de amanhã e com várias atitudes do governo é desnacionalizar o nosso país, a riqueza do nosso país. Nós estamos desnacionalizando. Porque quem vai comprar no leilão de amanhã? Vai ser alguma empresa brasileira? Claro que não. Quem vai comprar serão as estatais chinesas e os fundos americanos de previdência e outros fundos de investimento americanos. Então nós vamos estar transferindo, tirando dos nossos interesses
do nosso controle os interesses do povo brasileiro, que não vai poder usufruir daquilo que ele construiu ao longo de décadas de investimento na capacidade da Petrobras de criar esses pesquisadores, das nossas universidades, e entregar. Nós vamos passar a viver uma situação que é de voltar a ser quintal dos americanos. Até o Celso Amorim citou um exemplo, na leitura que ele faz, de que a inversão, o ataque aos governos de centro-esquerda, latino-americanos especialmente, se iniciaram na visão dele em 2010, a partir de uma capa da revista The Economist, que publicava o mapa das Américas com o Sul no lugar do Norte, invertido, dizendo que a América Latina não era mais quintal de ninguém. E aí os caras acordaram e resolveram colocar-nos na condição de novo de quintais. Então, por isso que é importante a gente perceber isso e trabalhar intensamente para tentar impedir, acabar com essa irreversibilidade dessas atitudes irresponsáveis que estão sendo tomadas. Então, era essa a contribuição que eu queria dar, e você se livrou da minha pergunta que eu ia fazer, para você contar a história do campo de Majnun, que o Estrela foi o grande ator naquele trabalho lá no Iraque, e que inspirou muito do trabalho que ele fez extraordinário na diretoria da Petrobras. Parabéns a vocês e um bom debate a todos. Estrela, muito obrigado. Prazer sempre ouvir. Tiziano, sou professor aqui do IG. Eu sei, mas não me lembro do nome. Tiziano. Eu sou irmão. Mas então, vendo, quer dizer, a derrocada, a destruição que a gente vê da indústria naval, né, que aconteceu, a questão da matéria-prima nacional, da exigência da indústria do petróleo, um programa que eu tenho, assim, sempre imaginei que deve estar assim, de boas cabeças, do Ciências Sem Fronteira, né? E eu lembro agora, eu faço uma pergunta como geólogo, né? A questão da privatização ou da venda, da doação da Companhia Vale do Rio Doce, né? Nós tivemos um governo progressista que sempre se recusou a rever esses contratos, né? Respeitar contratos, talvez não tivesse chegado ao poder se não tivesse falado antes. Então, acredito que nós vamos ter um novo governo em breve, alinhado com o governo nacionalista, né? Ao estilo de Brizola, quando o Brizola tivesse feito revista esses contratos. Eu imagino, então, a minha pergunta dessa questão da Vale do Rio Doce desse reverter, porque eu vejo agora como muito difícil se reverter o que está sendo feito com a Petrobras. Boa noite, eu sou o Vladimir, sou doutorando, trabalho na Replan. A minha pergunta é sobre a capacitação tecnológica da Petrobras, né? Com a entrega de campo em produção, com a terceirização de boa parte da contratação de poço e trazer parceiro para dentro, a inovação tecnológica, a tecnologia de ponta da Petrobras já era, né? Já está entregue para os parceiros, né? Não é mais exclusividade nossa, né? Eu acredito que está acontecendo, né? Eu sou o Nelson, eu trabalhei durante algumas décadas na Petrobras, aposentei-me recentemente e estudo aqui no Unicamp, eu moro aqui do lado, então eu praticamente moro aqui no Unicamp, tenho um monte de amigos aqui
E eu queria fazer uma pergunta a você a respeito desse estilo de contrato de concessão. Esse aí é um estilo antigo que ele já foi, vamos dizer, questionado, eu acho que lá pela década de 30 ou 40, como um mau negócio para as empresas, para os países, né, que tinham petróleo. Como é que a gente ressuscita isso agora e justamente com a maior riqueza que a gente tem, a gente volta a fazer concessão do mundo, né? Voltamos a praticar o contrato de concessão do mundo. É isso. Boa noite, doutor Bernardo. Isso. Eu queria saber como que o senhor enxerga, né, a gente sabe que tem a lei dos royalties da pesquisa, que 1% da produção da Petrobras tem que ser investido em pesquisa, dos quais metade em instituições brasileiras de pesquisa. Né? Eu queria saber como é que o senhor enxerga em relação à fragilidade dessa lei a partir de amanhã, com esse leilão do excedente do pré-sal, né? Se a gente, a meu ver, com a entrada de empresas estrangeiras, talvez não seja do interesse delas utilizar esse recurso aqui no Brasil, dado que eles têm outros lugares, como São Citou, UFP, outros lugares que eles podem preferir investir esse recurso. Então, como que o senhor enxerga isso? Se puder comentar, por favor. Obrigado. Boa noite, queria cumprimentar a mesa, todos os presentes. Meu nome é Zuzilene Evangelista, mais conhecida como Zuzi, e eu sou aluna do programa de doutorado da Faculdade de Engenharia Mecânica e Ciência e Engenharia do Petróleo. Né? A gente também compõe aqui na Unicamp o coletivo Geopetro, que é um coletivo que discute geopolítica do petróleo e a importância da Petrobras para o Brasil. E a ideia é a gente levar essas atividades para as escolas e os cursinhos aqui em Campinas, né? Então a gente tem trabalhado nesse sentido, o Luciano, o Salazar, o Nelson, o Pedro, né? Todos compõem o nosso coletivo. Mas antes de fazer a minha pergunta, eu queria fazer uma contextualização, porque a gente está em novembro, né? E novembro é um mês que a gente discute consciência negra, as questões raciais, né? E é importante que a gente faça um resgate histórico de tudo que foi feito aqui no Brasil em termos de colonialismo, né, porque essas relações estruturaram, as relações escravocratas, estruturaram as nossas, o nosso tecido social atual. Né? E a gente permanece nesse histórico de saque, nesse histórico de transferência, né, das nossas riquezas. E aí eu queria fazer uma consideração que é exatamente sobre, né, a entrega amanhã, né, eu espero que não aconteça, né, a entrega, né, desses volumes absurdos, né, de petróleo na seção onerosa e também a saída da Petrobras do Nordeste, né, através da venda dos ativos e do desinvestimento, tanto na transferência, distribuição do gás, no biodiesel, no GLP, desestruturando totalmente o Nordeste, né? E eu queria perguntar qual é o impacto do Nordeste, né, que é a região que concentra a população mais pobre e negra do Brasil, que é historicamente, né, agredida, que é um fruto, né, dessas relações colonialistas. Né? É como se a gente fizesse uma releitura contemporânea, né, da entrega, né, da opressão, da entrega das nossas riquezas. Então, qual o impacto dessas ações políticas da Petrobras e do governo federal entreguista de Bolsonaro, que tem feito com o Brasil, sobretudo com o Nordeste? Em primeiro lugar, eu queria dizer da satisfação de poder falar para o pessoal mais novos aqui. Mas eu queria perguntar para os três o seguinte: está havendo essa grande transferência aí da riqueza nacional, e a mais recente de todas é essa
esse incidente, né, da seção onerosa que a Petrobras descobriu. Nós vemos da seguinte maneira: a Petrobras descobre uma reserva, depois dela descobrir, vamos fazer leilão da reserva que ela descobriu. Gostaria até que o Estrela traduzisse isso melhor, não tenho para vocês. Mas não podia deixar de falar para vocês que há mais de 50 anos eu entrei na Petrobras com outro viés patriótico. Quando lá entrei, primeira frase que eu vi na porta da Petrobras: povo sem petróleo é povo sem liberdade. Isso hoje a gente está discutindo isso, né? E a transferência da riqueza naquela época jamais era admitida. Toda essa mudança, a gente está vendo, é o famoso neoliberalismo aí de quem está por cima e não está ligando para quem está por baixo. Mas eu gostaria que o Estrela traduzisse aí, só para você ver o valor da riqueza. Qual é o custo hoje para extrair um barril de petróleo, tá? E o custo dele no mercado, né? E a última pergunta que eu queria fazer: qual é o prejuízo, não sei se tu tem isso aí em mãos, qual é o prejuízo que o país vai ter, o povo brasileiro, com essa transferência da riqueza dessa seção onerosa, que são 15 bilhões de barris, que está sendo leiloado, né, para as multinacionais. Petróleo que era para garantir pelo menos 15 anos de abastecimento nacional, tá? E talvez 30 anos de investimento para essa nova geração que está aqui. Sobre o ponto colocado pelo Zico, é muito importante, mas ele me lembrou de um aspecto que eu não citei aqui. O pré-sal não é só o óleo. O óleo, o petróleo do pré-sal, é diferente de todos os petróleos brasileiros, fora o de Urucu lá, que é mais ou menos igual. O óleo do pré-sal tem gás solto, tem uma imensa quantidade de gás. Então, não é só o respeito ao fornecimento, ao suprimento nacional de combustíveis líquidos, é também o suprimento nacional de gás natural, que é fundamental para a indústria e para o consumo público, né? Então, o pré-sal vem também atender uma lacuna que nós tínhamos, e inclusive, antes do pré-sal, nós construímos 2 terminais de regasificação no Brasil. Tal a dependência que nós tínhamos do gás boliviano, de acordo com as nossas projeções, os 30 milhões de metros cúbicos do gás boliviano não iam dar para sustentar o desenvolvimento brasileiro. Hoje nós estamos consumindo 100 milhões de metros cúbicos de gás. Então, a gente não tinha o pré-sal descoberto. Então, o que é que fizemos? Com uma visão estratégica, vamos construir os terminais de regasificação para importar gás liquefeito, que chegar no terminal, regasifica e entra nos gasodutos brasileiros. Era o único jeito que a gente olha. Essa é indispensável. A gente tem esses terminais. Construímos 2 terminais. Um na Baía de Guanabara e o outro em Pecém, lá no Ceará. Tudo bem. Aí descobrimos o pré-sal. Isso é outra coisa interessante da indústria petrolífera, que entra a imprevisibilidade, o risco exploratório. Quer dizer, você investe, você sabe que é um risco muito grande, mas você não pode simplesmente confiar que esse risco será superado. Então você tem que se preparar, sob a indústria nacional, com todas as ferramentas para enfrentar um insucesso na área exploratória. Muito bem, com a descoberta do pré-sal, então constatamos que o pré-sal é riquíssimo em gás. Então, supre, a gente está com dificuldade, inclusive, de atender o contrato boliviano. O contrato boliviano é de 30 milhões ou, no máximo, de 20 milhões no mínimo. A gente não pode deixar de importar 20 milhões, que é aquele take or pay, né? Ou você toma ou você paga o gás. Então, o pré-sal vem novamente, vou dizer, vem cobrir essa lacuna de gás. Mais do que isso,
O gás de pré-sal é rico em matéria-prima de fertilizantes nitrogenados. Nós somos o segundo país, vamos ser o maior produtor de alimentos do mundo. E somos o maior importador de fertilizantes do planeta. Né? Fertilizantes nitrogenados não vão fechar inteiramente a assinatura, mas vão dar uma grande ajuda e nós dependemos menos do fornecimento exterior para uma produção de alimentos que é fundamental para a nossa geração de riqueza, né? Externa, de vida. Né? Então, é também importante que o pré-sal venha acompanhado do gás. Ele não é só o petróleo, não é só o petróleo, não. Isso é fundamental. O professor Tiziano, destruição da indústria nova. Pois é, a gente não é um tabu, mas é uma realidade, né? O processo de corrupção que aconteceu. Nós temos que enfrentar de frente, né? Enfrentar com a cara. Né? Então, como é que você, com a visão de país, você enfrenta, como os Estados Unidos fizeram na crise de 2008, a mesma coisa. Uma crise que entrou a corrupção na Universidade Americana, nos departamentos de economia, as empresas, os bancos compravam os pareceres dos departamentos de economia para suportarem a sua ação de derivativa. Né? Só de ouvir falar nesse negócio. Muito bem. Então, no processo de corrupção, você prende os caras. Agora, você não fecha as empresas. O valor da empresa não está no proprietário da empresa. O valor da empresa está na capacidade, no conhecimento, na capacidade dos seus empregados. Da sua área de engenharia. Esse é o valor da empresa. Né? Inclusive, nós não temos na revisão da Constituição de 88, nós acabamos com aquele. A gente acabou com aquele dispositivo de diferenciar a empresa brasileira, quer dizer, de capital brasileiro, de decisão institucional no Brasil, e empresa instalada no Brasil, mas que é uma empresa estrangeira. A Constituição estabelecia essa diferença. Né? Então, quando você tira essa diferença, você tem que olhar efetivamente para a empresa que seja brasileira, para que nós desenvolvamos uma indústria minimamente autônoma e minimamente, enfim, utilizando a capacitação brasileira. Então, isso é uma coisa importante também. O negócio da indústria naval. O que é que fizemos? Aí a gente prende os caras, né? Com as denúncias que aconteceram, né? As denúncias foram separadas, as denúncias que interessavam, as denúncias que não interessavam, não sabemos, mas de qualquer maneira prendemos o cara e acabamos com as nossas empresas. Nós tínhamos duas plataformas sendo terminadas, as obras terminadas na Baía do Guanabara, mas não para a China, que as empresas foram envolvidas no Lava Jato e nós simplesmente cortamos, anulamos o contrato. Quer dizer, nós exportamos empregos. Quando não, prende os caras, mas mantém a empresa viva. Arruma os Estados Unidos arrumaram lá, o governo investiu dinheiro mesmo para salvar as empresas. Salvou. A GE faliu, né? O Bank of America faliu, a GM faliu e tantas outras. E nós não temos uma legislação, como tem o governo francês, vários governos europeus, que não permite que suas empresas sejam vendidas a empresas estrangeiras. O Trump mesmo proibiu uma empresa de semicondutores americana de ser vendida para empresas chinesas, porque não é de estratégia. Mas nós não temos mais, nós tínhamos essa cobertura constitucional e não temos mais. Mas na Petrobras mesmo, sempre houve uma fundação de engenheiros da Petrobras que fundaram uma empresa chamada Kentec, uma empresa especializada em projetos. Surgiu pressão, a Kentec se abriu para a Kentec uma perspectiva extraordinária, veio a Siemens e comprou a Kentec. Quer dizer, uma empresa construída de 20 anos trabalhando na Petrobras, quando abre a oportunidade para a Kentec crescer, a Siemens compra a Kentec. Mas a Siemens, o que é que a Siemens comprou na Kentec? A competência e a capacitação dos engenheiros da Kentec. Mas não.
falir, né? E demitimos nossos engenheiros e acabou. Quer dizer, hoje nós estamos, como disse o embaixador lá, com uma economia desnacionalizada, né? E depauperada em termos de capacidade industrial. Outra coisa, também é o seguinte, é importante a gente comentar. Quando o governo Lula assumiu, com a retomada do desenvolvimento, nós vimos logo, através principalmente da Petrobras, que a indústria naval brasileira precisava atender às demandas da empresa, como conteúdo nacional. As plataformas eram, inclusive as plataformas que eram construídas no Brasil, algumas delas, por empresas estrangeiras de engenharia. Nós assumimos que tinham 2 plataformas sendo construídas no Brasil pela Radimburgo, com engenheiros estrangeiros no Brasil. Né? Muito bem. Então, viu-se logo que nós precisávamos retomar a construção naval do Brasil. Só que é o seguinte, quando a coisa estava fechada há 20 anos. Quando você retoma uma atividade industrial, é natural que os primeiros anos de produção dessa atividade industrial recuperada, restaurada, a produção seja mais cara do que o estaleiro no exterior que trabalha, porque nunca teve interrompido o seu processo industrial. É mais caro mesmo, você construir no Brasil, né? E aí, eu vou chegar lá. E aí eu visitei os estaleiros estrangeiros e vi que esses caras produzem mais barato, mas com trabalho sem escravo. No Golfo Pérsico, como os indianos e paquistaneses. Sem escravo, comem na mão. E em Singapura, a mesma coisa, como o Malai. Singapura tem uma ponte que eles fizeram a ponte só para os trabalhadores malaios chegarem aí à cidade de Singapura. Mas eles não podem sair do estaleiro. Só pode sair do estaleiro o cara que com o passaporte. Né? Então, nós não vamos concorrer, nós não podemos exigir que a nossa indústria venha competir com a indústria que utiliza trabalho escravo. Que entrava no estaleiro brasileiro, com restaurantes e tudo mais, tudo organizado, completamente diferente, uma relação civilizada, capital-trabalho. Então, isso tudo é importante a gente dizer que a competitividade, vamos ser competitivos em igualdade de condição, e não competir em outro. A gente sabe o caso de uma fabricante aí, da Adidas, sei lá, que utilizava trabalho feminino, trabalho infantil na Tailândia. Né? Então, a gente não precisa, a competição, ela tem que ter limites éticos. Não podemos transformar o nosso trabalhador em trabalhador escravo para competir que os preços sejam os mesmos no estrangeiro. E, aliás, quando você produz no Brasil, já foi comentado aqui, você produz emprego no Brasil, você movimenta a economia no Brasil, quer dizer, o preço não é só, o preço para o Brasil não é o que a Petrobras paga a empresa. Né? Para o Brasil é o que a Petrobras paga a empresa, menos toda a economia que essa empresa faz, de mobilizar, né? De criar emprego, de pagar impostos, né? Com a fabricação do Brasil. Né? Então é isso. Né? Sobre a CVRD, eu não sei, eu não vou. Eu sei que a Vale tem um contrato especial, que é uma empresa privada, né? Ela não. Ela é estatal, que acho que o governo ainda mantém, não sei se mantém a maioria das ações, mas ela é. Né? Tem uma ação com a Golden Share. Tem a Golden Share, né? Então, mas, enfim. Vladimir da Replan, capacitação tecnológica da Petrobras. É isso. Cadê ele? O Vladimir. Quando você transfere a operação, né, você transfere a oportunidade de desenvolvimento tecnológico. Está entendendo? Então, é fundamental. A gente está perdendo essa oportunidade. Nelson aposentado. Concessão diferente de concessão e partilha de produção. Nelson. É o seguinte, está a concessão, por que adotamos no início o regime da concessão? Porque eu não sou favorável. Eu sou favorável, não posso tratar, mas isso é outra parte. Porque na concessão, a propriedade do petróleo é do concessionário. Porque existe o risco exploratório, o grande risco exploratório. Então, porque para atrair o investidor, você pode investir aqui, que o petróleo se descobrir. Né? E aí, acabou. Ele vai pagar imposto, royalties e tudo mais, mas o petróleo é todo dele. Ele faz o petróleo o que ele quiser. Né? Então, a concessão. Agora, a hora que acaba o risco, o
pouco, diminui muito o risco exploratório, você diz, olha, não é mais concessão. A propriedade do petróleo é da União, é a partilha de produção. Então, esse regime que atualmente é adotado no pessoal, nas novas licitações, é o regime de partilha de produção. Então, criou-se a petróleo pessoal, porque a partilha de produção é como se fosse um serviço. Você tem que saber exatamente o que o cara gasta, se aquele gasto é cabível, né? Tem que ter toda uma estrutura técnica de avaliação financeira para você dar o aval e ressarcir o cara dessa grana. Só que é o seguinte, ele não tem responsabilidade com o conteúdo nacional. O governo diminuiu bastante o conteúdo nacional. Então, esse cara vem e importa os seus equipamentos. O governo que faz, desonera a importação. Até o menino lá de Brasília, estão perdendo R$1 trilhão em 20 anos. E desonera a importação. Então, é uma coisa que, quer dizer, o Brasil virou terra de ninguém. Né? O cara importa o que ele quiser, não tem conteúdo nacional praticamente, né? Ele vai funcionar, ele vai operar para os seus países originários, para os seus centros de pesquisa originários, para as suas empresas dos seus países de origem. Isso é isso que acontece. Um diretor estava substituindo o Gabriel, o Gabriel estava assim, e fomos visitados pelo príncipe William, o Harry é o casado com a menina, né? É uma moça, né? Mas o príncipe William sentou-se lá, ele vinha acompanhado de quem? O presidente da Rolls-Royce, o presidente de uma empresa de equipamentos ingleses, uma meia dúzia de grandes empresários. E o cara chegou e disse, olha, nós estamos vindo aqui porque a indústria britânica está à disposição da Petrobras para fornecer o material que vocês quiserem. Entendeu? Então, nós estamos ele com uma certa arrogância. Não, vamos dizer, vocês precisam de nós. Então, não disse isso com essas palavras. Tá? Mas é isso. Quer dizer, as empresas estrangeiras vêm representando seus interesses nacionais. E não podia ser diferente. Está entendendo? Então, essa coisa da partilha de produção com essa nova legislação, o camarada tem uma série de coisas que não adianta, se ele apresentar uma fatura lá de um compressor de $100 mil, como é que ele importou, está lá na fatura, ele importou do seu país. Não tem como você fugir do governo brasileiro aceitar isso e remunerá-lo por isso. Está entendendo? Então, na concessão não tem isso. A concessão, se não tiver o regime de conteúdo nacional, ele faz o que ele quiser. Muito bem. Bernardo, percentual de P&D. Não, é o seguinte, tem o percentual de P&D, só que tem o seguinte, quando você está, voltando a repetir, quando você trabalha no limite do conhecimento, você sabe reconhecer aquele desenvolvimento, aquela pesquisa de desenvolvimento, que efetivamente representa uma oportunidade de inovação para você, e aquela que não representa, que é necessária, mas não é representa. Então, está entendendo? Então, o camarada vai contratar na Universidade Brasileira, no Centro de Pesquisa Brasileiro, não aquele avanço que seja tecnologicamente estratégico para ele, os seus interesses como empresa e como país. Ele vai contratar tecnologias que estão mais ou menos, que abrem espaço para ainda alguma inovação, quer que seja. Então ele contrata no país, mas ao desenvolvimento tecnológico central, estratégico, ele vai contratar nos seus centros de pesquisa originários. Não tem dúvida. Muito bem. A partir dos leilões amanhã com a sessão onerosa. A sessão onerosa é o seguinte, a Petrobras precisava se capitalizar, então tinha as áreas já mapeadas e contratou com o governo o seguinte, a gente está precisando de 5 milhões de barris que serão revestidos num valor que vamos fazer um orçamento de, como é que chama? Tem um nome lá, e a gente vai pegar essa grana porque a gente precisa dessa grana para investir no restante do pessoal. E descobrimos
muito mais do que foi contratado. Então, era natural que esse contrato da cessão onerosa fosse passado do excedente da cessão onerosa, de 5 bilhões de barris, excedente para a própria Petrobras. Inclusive, porque são campos que já são áreas que já tinham sido mapeadas pela Petrobras, era sopa no mel. Era só passar pela Petrobras, como foi no campo de Libra, por exemplo, né? O governo contratou diretamente a Petrobras. Então você mantinha o interesse nacional e remuneraria a Petrobras dentro do regime de partido de produção. Mas não. Eles, com a visão rentista de produzir o máximo, o menor possível, para remunerar os acionistas, eles não querem colocar isso em produção. São 12 a 15 bilhões de barris. Estão aí. Entendeu? Que vai ser, as empresas vão adquirir para desenvolver sua própria tecnologia. Há rumores que, não sei, a produção não está muito interessada, porque não interessa, mas abre a oportunidade para esses caras efetivamente adquirirem esses blocos e desenvolverem os seus interesses estratégicos tecnológicos dos seus países sérios. SUSE. A cessão onerosa é isso, né? A saída da Petrobras no Nordeste. Isso aí está. Por que essa Petrobras está saindo do Nordeste? Porque a Petrobras não é mais uma empresa estatal. Ela não tem mais responsabilidade, não tem mais compromisso com o Brasil. Ela não quer saber se é no Nordeste, ela quer ganhar dinheiro. Está entendendo? Então, a empresa do Nordeste, nós, inclusive, o governo Lula, nós retomamos investimentos no Nordeste com essa visão de desenvolvimento, de compromisso da companhia com a sociedade brasileira, com a empresa do Estado. Né? Então, reinvestimos, foi muito lucrativo, várias oportunidades exploratórias cheias novos, né? Agora, quem vai no Nordeste tem que ver mesmo. A presidente da Petrobras é a maior empresa do Rio Grande do Norte, é a maior empresa em Alagoas, é a maior empresa de Sergipe, e eu acho que é a maior empresa na Bahia também. Né? Agora, aqueles investimentos não têm a rentabilidade do imposto no pessoal que produz 65 mil barris por dia, que é o que o Nordeste produz. O posto do pré-sal produz tudo que o Nordeste produz, se não for o parecido. Né? Então, é mais fácil se você considerar só a sua grana, você diz, vendo o Nordeste para quem quiser lá, né, para ganhar o seu dinheiro, eu vou investir no pré-sal que eu vou ganhar muito mais, em muito menos tempo. É isso que está acontecendo. Né? E atrás disso, vem, como eu disse, a Petrobras tinha uma inserção na sociedade, justamente. Eu lá, como diretor de produção, eu recebia vereador, prefeito e padre. Os padres lá das dioceses nordestinas, mesmo aqui, do lado, olha, a Petrobras precisa ajudar. É isso, essa é a Petrobras. Né? A gente investindo em rodovias, investindo em melhorias, em praças, construindo praças, né? Teatro, na cultura, então foi espetacular o financiamento da Petrobras, o setor cultural brasileiro. Né? Biodiesel, né? Tínhamos lá uma planta de carnaval, marrone, que não deu certo, foi uma experiência que não deu certo, mas de qualquer maneira, hein? Investindo, criando emprego e tudo mais, a Petrobras está largando e marcou para o ano que vem, deu 3 meses, o pessoal se mudar para Vitória. Sem querer saber se tinha família, uma grande quantidade de CO2 que tem o pressão, nós importamos tecnologia para segregar o CO2. A gente produz o petróleo do pressão sem ventilar 1 metro cúbico de CO2, a gente reinjeta tudo. A tecnologia importada, extremamente sofisticada, de membrana, essa coisa toda, era uma área que a gente podia tentar desenvolver um produto que fosse nosso, já que nós vamos utilizar de larga escala durante 50 anos. É isso que vem dando oportunidade ao pessoal. Ou a gente muda novamente a lei de patentes, que não vai ser mudado, mas a gente diz, olha, hoje não tem como a gente. Eu visitei a Ucrânia
para a fábrica de turbinas da Ucrânia. Né? A gente é obrigado a botar em cada plataforma 3 grandes turbinas aeroderivadas. Né? Por quê? Uma plataforma consome 30 megawatts. As turbinas são de 25. Então a gente põe uma de 25, que não é suficiente. Para botar outra, a gente tem que botar outra de 25. Quer dizer, a gente instala 50 para suprir 30, tem que botar uma terceira, porque o segurador exige uma redundância. E você só pode fazer redundância com o outro, só tem a turbina de 25. E a Ucrânia fabrica turbinas menores. Você podia modular, está entendendo? Em vez de botar grandes turbinas. O cara da Covidão, veio um homem aqui no Brasil e disse, olha, nós estamos... Essa é uma oportunidade que a gente pode transferir tecnologia para uma empresa brasileira que produza turbinas moduladas. Entendeu? Então, essas são oportunidades também, não só de patenteamento de novos produtos, mas você internalizar tecnologias que são sensíveis no mundo inteiro com turbinas. São empregados em aviões, essa coisa toda, que é muito restrita essa tecnologia. Então, a gente transfere para os caras, né, um mercado que é absolutamente fundamental para o camarada para sustentar um contínuo esforço de desenvolvimento tecnológico. Né? Então, isso é uma coisa que... Essa é a grande oportunidade. Porque para isso você precisa de engenheiro de universidade. Quando você abre mão disso, você não precisa nem mais de engenheiro, nem mais de universidade. Você precisa de pesquisa. Danilo, o negócio do GLP, né? É o seguinte, a gente pratica hoje o tal PPI, né? Preço do petróleo importado. Né? Preço de paridade de importação. O preço de paridade de importação. Por que a gente pratica isso? Porque se não for assim, o investidor estrangeiro não quer para o Brasil. Ele não vai investir num país que controla os seus preços. Controla os preços da sua própria produção nacional. Não tem que ser. Né? Então é obrigado a você praticar preços internacionais para o investidor estrangeiro, que é investidor mesmo, não é ele investir, né, no Brasil e comprar em nossas refinarias pela metade do preço. Comprar, porque o pessoal já está vendendo o pré-sal, o preço de banana. Não é isso. Energia não é mercadoria. Energia é ou soberania ou dependência. Entendeu? Então, Danilo, é isso. E aí o governo toma posse lá não sei quando, e o GLP passa de 45 para 85, porque é o preço de importado. Você não tem cabimento. Nós somos autossuficientes. Produzimos até para exportação. Por que nós vamos comprar preços internacionais? Vamos num elemento que é fundamental para o desenvolvimento industrial brasileiro e para a economia doméstica das famílias brasileiras. E produzimos até um pouco de, inclusive, de vender mais barato se for possível, porque aí que está. A gestão integrada da Petrobras como sistema produtivo, industrial produtivo, permitia que a gente administrasse o preço no final de acordo com a lucratividade ou não lucratividade de cada um dos elementos desse sistema. Quando eu entrei, o pessoal do refino, por conta da vida, porque o governo retinha o preço do combustível das nossas refinarias. Era isso mesmo. Aí veio o pré-sal, a gente pode, né, exportando inclusive um pouco, não por conta da exportação não, em termos de limite, compensar esse sistema para você garantir no consumidor final o menor preço. O consumidor final brasileiro, que é proprietário da companhia. Então não tem isso. Mas se não tiver o preço internacional, ninguém vê. Aí o cara diz, não, eu vou investir lá, porque não vou investir lá porque o governo controla o preço. Então eu invisto lá em Moçambique, sei lá, plantação de coco em Moçambique. O investidor também não interessa se é petróleo, ele quer investir e retirar a grana dele, a maior grana no menor prazo possível. E sem empregados. Plataformas afetadas, é claro. Né? Porque o investidor financista mesmo, ele não quer ter empregado. Ele não quer correr risco, quer lucro no máximo, no menor prazo possível, e não tem empregado.
empregado. Como é que você não tem empregado? Você contrata o CNPJ ou contrata o serviço. Então você contrata a plataforma fretada. Não quer mais? Pronto. Devolve a plataforma e o proprietário da plataforma vai se virar. Ele não quer compromisso, né, com uma plataforma que vai durar 25, 30, até mais anos produzindo. Propriedade da Petrobras, não, você tinha que dar manutenção, tinha que manter o pessoal atualizado, né? Então tem, mas isso é uma empresa estatal, por isso que não somos uma empresa estatal. Nós somos um negócio que daqui a pouco você aluga tudo. Como aluga o presidente da Petrobras, aluga a diretoria, aluga, como disse, CNPJiza tudo, tudo alugado, por tempo determinado. Né? É isso que nós estamos sendo transformados, sem nenhuma ligação empregatícia entre o empregador e o empregado. Não existe mais empregador, existe um investidor na atividade produtiva. Campos, né, as plataformas não estão sendo descomissionadas, é isso. Não tem nenhum compromisso com o Brasil. Tá? O campo não está dando mais o lucro que a gente esperava. Então vende, descomissiona, passa o maçarico, enterra aquele negócio, desaparece uma coisa. Né? E isso é um ponto importante, que é a lei de descomissionamento, a regra para descomissionamento, é o negócio do Nordeste, lá do Sul. Não adianta vender o campo, você tem que vender o campo e a responsabilidade do descomissionamento. Porque senão você vende o campo, se não no contrato de venda não for incluída a responsabilidade para o comprador do descomissionamento, aí sim, aí é o desastre total. Você vende, quando chega o cara te entrega e descomissona você. Não venderam assim, com a responsabilidade do descomissionamento se mantém com a Petrobras. É mesmo? Aí a pergunta que o pessoal está pensando que nós somos burros. Eu nem sabia desse negócio. Isso é um crime. Descomissionamento é um negócio pesado. Regras ambientais, regras trabalhistas, regras de. É um negócio muito complicado. Olha, você vê. Isso é o fim da picada, isso é uma coisa absolutamente inaceitável, camarada. Caramba. Cecília, a refinaria, total para empresas francesas, é aquilo. Quer dizer, não interessa mais, quer dizer, tecnologia, nada mais interessa. Interessa é a recuperação do capital o mais lucrativamente possível no menor prazo de tempo. Não interessa se é banana, se é petróleo, se é. Não, esse é o problema. Não tem nenhum compromisso com a sociedade. Exporta esse capital. Nós nem vemos que a cor da grana. Caramba. Cecília, política energética, né, Cecília? É isso, Cecília. Você toca num ponto importante. Porque, como diz, a matriz energética brasileira é a mais bem equilibrada. E tem lugar para todas as formas. E eu me sinto mal quando eu desço no aeroporto brasileiro e tem lá total, um negócio escrito em inglês, eu nem sei o que é, não é? É em inglês, é uma ofensa. Você descer no aeroporto brasileiro e tem um anúncio da Total, e embaixo é Energy for não sei o quê. Né? Então, as empresas petrolíferas, vendo há 50 anos distante, elas querem se incluir nessa que eles estão chamando de mudança da matriz energética mundial. Né? Então, e a Petrobras sabia disso, por isso nós tivemos a Petrobras do combustíveis. Né? Por isso a gente teve a geração termoelétrica da Petrobras com o gás e pré-sal. Então, para você formar uma companhia de energia preparada para a mudança do padrão energético mundial daqui a 50 anos, para essa empresa viver e ter sustentação daqui a 50 anos. Quando a gente vai conservando a participação de renovável na nossa matriz energética, mantendo porque, como eu disse, o potencial de consumo energético brasileiro é gigantesco. Nós não podemos ser a nona economia do mundo e ter a gente segundo consumo de energia per capita. A gente tem que ser, no mínimo, o 20º. Agora você pega Portugal, a Espanha, a Argentina, México,
tudo mais do que nós, porque a renda é muito melhor distribuída do que nós. Então, todos esses lobbies estão justamente para assegurar essas empresas. Inclusive, eu ainda era diretor, quando a Shell comprava terra no Brasil para plantar cana-de-açúcar. Isso, se você falasse que o acionista comprador, ia ser um desastre total. Mas a Shell comprava terra para produzir cana-de-açúcar. Então, todo esse pessoal está dentro desse contexto, né, de formar grandes sistemas produtores de energia que dão sustentabilidade à empresa e durante um processo de transição. Para você não ser qualquer coisa que aconteça, a empresa diz, não, o sistema está sustentável porque nós produzimos energia alternativa. Né? Então entra esse lobby todo de você abrir a matriz energética brasileira com a requisição. Nós temos a grande oportunidade de gerenciar uma matriz energética em nosso favor. Né? Aliás, o ministro de Energia, primeiro eu sou favorável ao seguinte: tira Minas do Ministério. E Minas e Energia são coisas diferentes. Né? O pessoal de mineração fica pé da vida, porque não tem. O cara, para pedir uma audiência, um ministro de Minas e Energia, vai esperar 2 anos. O ministro está 90% dedicado à energia, claro. Então tem que ter o Ministério das Minas, até pelo nosso potencial de gigantesca riqueza mineral, tem o Ministério de Minas, o Ministério de Gestão da nossa matriz energética. A gente tem essa oportunidade de manter os nossos reservatórios, inclusive, cheios, para a gente não ter crise de energia hidrelétrica. Né? Mas não, se entrega tudo ao mercado e começa a comparar geração térmica de gás com preço internacional e geração hidrelétrica. Acaba o quê? Com a concessionária, que é o lucro, ela vai levar a energia elétrica até o final, até secar o reservatório. Para aí, então, apelar para a térmica, que é muito mais cara. Né? E foi apagar porque não tinha térmica. E porque não tinha térmica naquela época. Né? Então, é isso. Nós temos uma vantagem competitiva gigantesca. A gente gerenciar soberanamente uma matriz energética. Não está chovendo, então gás nas térmicas. Porque o gás é barato, o pessoal tem gás de pau. Não precisamos precificar o gás brasileiro como gás importado por gás de PVC, né? E traz para os nossos terminais de regasificação. Não, o gás é barato, então você tem a oportunidade de gerenciar o menor preço de energia para um país desse tamanho, não só para a população, mas para o desenvolvimento industrial. Uma clareza absolutamente meridiana. Mas aí entra os interesses das empresas estrangeiras. Muito bem. Moraes, muita política, é isso aí. E o meu amigo Celso do Rocha Carneiro. É isso. Eu tenho lá no Rio, fui premiado com 12 netos, um casal de netos gêmeos, temporosos. Né? Eu já tenho netos de 25 anos, por aí, mas tem um casal de netos gêmeos de 8 anos. Isso é um negócio assim, indescritivelmente. Muito bem. Tem uma boa escola. E eu sempre pergunto, é uma escola de topo de linha, lá no Rio de Janeiro, filho lá, tem 2 condições financeiras, aquele filho. Eu pergunto, escuta, o que é que ensinam de geologia para vocês? Nada. Né? E aí, os geólogos aqui, né? E o Celso comanda esse programa, esse sonho, de introduzir a geologia nas primeiras letras. Que a terra é o nosso lar, é a nossa casa. Isso o menino de 5 anos, quando ele começa a aprender aritmética, a escrever as primeiras palavras, ele antes tem que ter esse sentimento. A terra é o nosso lar. Né? A terra, o ser humano é o único em toda a terra. Não há diferença. Não é? E a terra, porque eu não sei se o Celso, eu fui criado, eu fui formado não é uma ciência. A geologia não é uma ciência. Eu não fui formado.
Cada caso era um caso. Não tinha uma lei básica. Né? Então a gente aprendia, quando a gente interpretava a geologia, dava uma interpretação que fosse plausível, que fosse meieira ali, sem os extremos. Não tinha uma lei que governasse a geologia, a ciência geológica. Até que surgiu a tectônica de placas. Né? A tectônica de placas surge resolvendo todos os problemas da ciência básica. A gente não faz nada hoje sem considerar a tectônica de placas. E, inclusive, a União consolidou o conceito da Terra ser uma coisa única. Quer dizer, você tem um terremoto na Nova Zelândia, 2 dias depois, Stromboli, lá no mar das Fontes, nós tivemos lá, Stromboli mete uma fumarola. Isso é impressionante como uma coisa, a Terra é como se fosse um ser vivo, único. Né? O cara que está no Carioca, lá no Silvânia, naquelas belas praias de Copacabana, ele não está sabendo que quando ele for tomar banho no ano que vem, a distância entre o Brasil e a África já não é a mesma coisa. Nós já estamos mais distantes da África do que daquele dia que ele veio um ano atrás tomando banho naquela praia. Nós estamos mais distantes da África, lá onde tem o time, essa coisa toda. Então é isso, quer dizer, a geologia. Se a criança tem que aprender isso. Né? Lá, aquele cara dos Estados Unidos, que é o Tarcísio, a humanidade precisa de pontes, não de muros. Nós somos a mesma espécie. Né? Temos os mesmos direitos, temos que ter acesso à mesma riqueza em todo o planeta. Né? Isso tem que ser aprendido nas primeiras, porque a Terra é a nossa casa. Né? Somos todos vivendo nessa lá nave e vá, como diz lá, não é o feliz. Então a geologia traz isso, né? E traz os fósseis, vai aprender a evolução, vai aprender, né? As coisas não aconteceram por bilhões de anos de vida, né? 13,5 bilhões de anos da vida sobre a Terra. Né? Um negócio riquíssimo, uma coisa que dá para nós o sentimento de pertencimento. A Terra é nossa. E todos nós somos iguais, não há diferença de preto, branco, amarelo, vermelho, coisa toda mesmo. Isso é. E a geologia